Olá amigos, tudo bem com vocês? Quero trazer mais uma pequena reflexão da Palavra de Deus para vocês. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 14 e 15. Vamos passar a ler este trecho. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui neste texto está fazendo uma alusão ao episódio que ocorreu no início dos israelitas entrarem na terra prometida. A serpente de bronze é utilizada por Jesus como uma metáfora ilustrativa que compara dois fatos, um ocorrido entre os israelitas e o outro que iria acontecer com ele no cumprimento da sua missão, culminando assim na sua morte redentora. Essa passagem nos ensina sobre a importância da fé, de olharmos o sentido da crucificação e reconhecer que precisamos de cura e salvação, se arrependendo assim dos nossos pecados e com uma atitude de fé receber a vida eterna. Ao olharmos para os motivos da crucificação de Jesus, encontraremos não apenas cura, mas também a vida eterna e a transformação que ele nos oferece. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. De acordo com o texto de Números, no capítulo 21, do versículo 1 ao 9, encontra-se todo o drama do ocorrido com os israelitas no deserto e os motivos que levou Deus a tomar essa atitude com o seu povo. No versículo 5 de Números 21, diz que o povo começou a falar contra Deus e Moisés, reclamando da falta de pão e água e expressando descontentamento com o maná que Deus fornecia para ele no dia a dia. No versículo 6, em respostas às reclamações, Deus enviou serpentes venenosas que mordiam o povo e muitos chegaram a morrer. No versículo 7, com a morte de muitos, o povo reconheceu seu pecado e pediu a Moisés que intercedesse a Deus para que as serpentes fossem retiradas dele. Já no versículo 8 de Números 21, Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. Todos que olhassem, fitassem seus olhos para a serpente, seriam curados das mordidas e salvos da morte. Já no versículo 9, na sequência, Moisés fez então o que Deus mandou, fez a serpente de bronze e a colocou na haste. Assim, quem fosse mordido pela serpente, olhava para a serpente de bronze e era salvo da morte. Os israelitas mordidos pela serpente teriam que se arrepender da sua murmuração e da difamação contra Deus e Moisés. A única solução era se dirigir para o poste onde a serpente foi erigida e focar o olhar para ela. Pronto. Com essa atitude, eles foram salvos da morte e o efeito do veneno não tinha mais poder de matá-los. A serpente de bronze em uma haste prefigura a morte substitutiva de Jesus em nosso lugar. Assim como a serpente de bronze salvou os israelitas da morte, Jesus, quando foi levantado na cruz, salva a todos os que compreendem os motivos que Deus o levou
a ser crucificado. Repetindo ainda as palavras faladas por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, que é o nosso texto base, certo? No versículo 14 ao 15, nos diz que assim como a serpente foi levantada para a cura física, evitando a morte dos moribundos picados pelas serpentes, Jesus foi levantado na cruz para proporcionar a cura e a salvação espiritual. A expressão Filho do Homem do nosso texto refere-se a Jesus e destaca a sua humanidade e missão redentora na terra. Jesus se fez carne para cumprir a missão da redenção. Jesus se fez carne para salvar a humanidade. Para que a salvação eterna venha ocorrer, se faz necessário olhar para a crucificação de Jesus Cristo. O significado, a explicação e a realidade da salvação está na crucificação de Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Através da sua morte, Jesus na cruz matou a morte pela sua morte. O veneno do pecado que nos levaria ao inferno, ele anulou na cruz. Aquele que se arrepender dos seus pecados, recorrendo à salvação de Deus na morte de Jesus, será salvo. A Escritura Sagrada nos diz que Jesus morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Isso está escrito literalmente em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15. Confira aí, esse versículo é muito importante. A única pessoa posta entre os homens a fim de que pudéssemos ser salvos é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo elucida essa verdade com o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Ali o apóstolo Paulo nos diz que Jesus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida pendurado em uma cruz para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. No versículo 15 do nosso texto, fala da importância da fé. O versículo enfatiza que a salvação é acessível a todos que creem em Jesus. A crença nele é o que traz a vida eterna. Isso destaca a centralidade da fé na mensagem cristã e a relação pessoal que cada crente deve ter com Cristo Jesus. O termo vida eterna do versículo 15 é a promessa de vida eterna como sendo um dos temas centrais de todo o Novo Testamento. Jesus oferece não apenas a salvação do pecado, mas também uma nova vida em união com Ele, que se estende além da morte física. Deste modo, meus queridos, esses versículos nos lembram da importância de olharmos para Jesus em fé. Assim como os israelitas olharam para a serpente de bronze, a salvação é um presente que recebemos por meio da fé e é um convite a todos para crer e experimentar a vida eterna que Ele oferece. Isto nos chama a refletir sobre nossa própria fé em Cristo e a compartilhar esta mensagem de esperança para todas as pessoas. De Natal, Romildo Gurgel.